Nossa entrevista é com o Dr. Rodrigo Costa, médico emergencista do Hospital Salvatoriano Divino Salvador de Videira. Nós vamos falar sobre síndromes respiratórias. Com a chegada do frio, aumentou o número de casos. Quais são as principais doenças hoje recebidas nos serviços de saúde? Hoje nós tivemos um grande aumento aí dos casos de influenza A, né, que é o H1N1. Pelo que se viu, parece que esse ano atrasou um pouco as vacinas. E nós começamos agora o calendário vacinal ali, então a demanda aumentou bastante com os sintomas respiratórios do hospital. Além do H1N1, nós tivemos agora mesmo muitos casos de bronquiolite, né, em bebês recém-nascidos, né, sendo necessário pacientes que evoluíram para intubação orotraqueal, sendo encaminhados para hospitais de referência da região que contém UTI neonatal e pediátrica, né. Também, além dos casos sazonais, né, que são os casos de gripe, tem uma grande demanda dos pacientes com DPOC e asma. São aqueles pacientes crônicos, né, mais de idade, na maioria dos casos, e que acabam evoluindo com um quadro de insuficiência respiratória, né, e acabam tornando esses pacientes, indo para leitos de UTI e enfermaria. Mas a nossa preocupação hoje maior está relacionada às crianças, né, com as bronquiolites e as pneumonias, e os casos de H1N1. Né, porque é altamente contagioso, a gente vê que tem uma carga viral muito grande, né, o convívio, o fluxo entre as pessoas, principalmente entre escolares, acaba aumentando bastante aí o diagnóstico de H1N1. Como estão os casos de Covid? Hoje no hospital nós não temos pacientes internados na enfermaria com diagnóstico de Covid-19, né? Nós temos na cidade, claro, alguns casos, mas nós não temos pacientes graves. Eu levo em consideração aí tudo isso, é claro que os estudos ainda estão avançando, mas com certeza relacionado às vacinas, né? Antes, até nesse local que nós estamos gravando, nós improvisamos para leitos de semi-UTI, né, para entubar os pacientes ali entre 2021 e 2022, e hoje nós estamos com os leitos vazios aqui na parte de internação COVID, né? E esperamos que continue assim. Esses casos de síndromes respiratórias, elas geralmente estão associadas a alguma outra doença, comorbidade? Quando são esses casos, é mais grave? Os pacientes que estão sendo diagnosticados com gripe, né, principalmente H1N1, o que nós estamos vendo que estão evoluindo com um quadro mais grave são os pacientes asmáticos, né, principalmente as crianças com quadro de asma. Pacientes adultos, claro, hipertenso, obeso, diabético, são os pacientes que também estão tendo uma alta taxa de internação, né? Mas a princípio, os casos de H1N1 ainda estão sendo diagnosticados em alta demanda, porém a gravidade ainda se mantém baixa. Quais são os sintomas desses quadros respiratórios e a orientação para essa população que apresenta esses sintomas? Bom, os sintomas é de uma gripe, né? Uma gripe um pouco mais forte, febre alta, acima de 38,5, 39 graus, tosse persistente, alguns casos, poucos casos com falta de ar, né, falta de ar aos moderados esforços, né, para uma caminhada, subir escadas, né, dor no corpo, e são uma gripe, né, coriza bastante, nariz escorrendo bastante. É interessante sempre estar procurando aí os postos de saúde, a UPA, para ser analisado. Para ter uma ideia, nosso hospital, nós não fazemos os testes. Então, o paciente que acaba entrando aqui, ele acaba sendo avaliado, vai com um tratamento para uma gripe comum, porém não é realizado o teste, né? O teste no hospital é realizado para somente pacientes internados. E para a população em geral, qual é a forma de se prevenir, de evitar que seja acometido por alguma síndrome respiratória? Bom, se tratando de uma doença de infecção de vias aéreas, né, pegando nariz, boca, pulmão, né, contato de higiene, né, máscara caso tu tenha sintomas respiratórios, se tu tem tosse, se tu tem coriza, se tu tem febre, é interessante usar máscara principalmente em ambientes fechados, né, tu vai conseguir se prevenir e prevenir outras pessoas. E lavar as mãos, né? Evitar o contato em locais públicos, né? São higienes em geral. E sobre a questão da gente conseguir uma melhor prevenção disso tudo, né? Abrindo os locais, a gente deixando ambientes que são de grande aglomeração arejados, né? Bem abertos, manter os cuidados pessoais, né? De higiene. E com certeza a vacinação, né? Tanto a vacinação da H1N1, da influenza A, quanto a vacinação do Covid-19. E manter as vacinações em dias aí das crianças, né, principalmente.